Senhor? Será que a gente já puxou no cronômetro? Deus, relógio. Vamos lá, amém. Antes de começarmos aqui a palavra, eu quero aqui louvar a Deus pela vida daqueles que estão online conosco também, né? Doracia abençoada, graça e paz, glória a Deus pela sua vida, irmã Marlene também, Dona Janete, fica calminha aí, tranquila, descansa, Dona Janete, glória a Deus, porque tudo correu na mais perfeita ordem. Receba aí, Dona Janete, o teu milagre. Nós temos que essa intervenção que não foi feita por médicos, foi feita pelo médico dos médicos. Ela foi perfeita. Receba em nome de Jesus a recuperação completa. Eduardo também, cuide aí da sua mãe, Eduardo. Veja Dona Janete aí, calminha, né? E a abençoada Andréa, que está conosco também online. Glória a Deus pela vida de vocês, recebam o melhor desta terra, e o melhor desta terra está na palavra de Deus. Amém. Eu quero então hoje, mais uma vez nesse culto de oração e confissão, oração e intercessão, falar sobre o último assunto, né, do nosso projeto de Vitória. Nós falamos sobre realização pessoal, tivemos um culto sobre esse assunto, tivemos um culto falando sobre saúde, tivemos um culto falando sobre vida emocional, falando sobre prosperidade, né, falando sobre vida familiar, e vamos falar hoje, fechar hoje, com vida espiritual, compromisso com o reino. Tá? Então o tema desta noite abençoada é: o fundamento da nossa vida é espiritual. Queria muito que você pensasse a respeito disso. O fundamento, amado, o fundamento da minha vida e da sua é espiritual. Glória a Deus. Lógico que nós aqui, né, colocamos situações como nós passamos aqui, né, na área da saúde, nas emoções, na área financeira, em realização de projetos pessoais da nossa família, mas o fundamento, amado, da nossa vida é espiritual. É importante que você entenda isso, né? Eu aqui na reunião com oficiais, a última reunião, comentei isso, né? Que nós como oficiais também, né? E aqui eu falo aqui aqueles que são os nossos irmãos em Cristo, nossa família espiritual, que o fundamento da nossa vida é espiritual, amado. Nós viemos de Deus e retornaremos para Deus. Amém. O que vai acontecer aqui nesse meio é aquilo que Deus vai nos permitir fazer, e no fundo, né, ao final, tem que redundar em honras e glórias. Amém. Mas nós somos seres espirituais que viemos, né, fomos criados de forma espiritual, e o nosso fim, né, ao passar deste plano aqui, é espiritual também. Uma coisa que eu comentei, eu queria muito que você pensasse nisso e não fique bravo comigo, né? Talvez você tenha que ser um pouco duro aqui nesse início de culto, mas dizendo o seguinte, amado: se tirarem tudo de você, uma coisa não podem tirar de você, que você é um filho e uma filha de Deus. Amém. Glória. Mas a pessoa fala: que você é? Eu sou mãe, né? Sou pai. Se arrancarem os seus filhos, amado, você não é mais mãe nem pai. Eu sou um engenheiro, né? Se arrancar esse trabalho de engenheiro de você, você não é mais engenheiro. Você pode ter o cargo que for nessa terra, mas se arrancar isso de você, o que é que você é? Então, na verdade, nós não somos nada dessas coisas. Nós somos filhos de Deus. Aleluia! Filhos de Deus. Então, o fundamento da nossa vida, né, é espiritual. Então, é isso que Deus me inspirou a te dizer nesta manhã. Você sabe que quando eu ouvi isso pela primeira vez, isso mexeu muito comigo, sabe? Mexeu tanto comigo que eu renovei todas as minhas redes sociais, né? Ali eu me apresentava que eu tenho uma vida profissional, né? Não vivo da obra, ainda não, né? 100%. Eu mudei. Primeira coisa que eu coloquei em todas as minhas redes sociais: o que eu sou? Sou filho de Deus. Sou filho de Deus. Depois, amado, eu sou pai, eu sou marido, eu sou consultor, eu sou treinador, eu sou pastor, eu sou bispo. Amém. Primeiro, amado, eu sou filho de Deus. Amém. Queria muito que você pensasse nisso, porque quando você começa a pensar nisso, tudo o resto vai fazer muito sentido para você. Amém? Amém. Diz assim, Gênesis 1:26, também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos
e sobre toda a terra, e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Aqui Deus já estava dando uma dica, que a autoridade de Jesus Cristo na nossa vida, amado, é até para subjugar o inimigo, répteis, serpentes. E diz assim a palavra de Deus: criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Aleluia. Então nós, amados, fomos criados em espírito, a nossa verdadeira identidade é espiritual, e o fundamento da nossa vida, ele é espiritual. Entendido isso, amado, o demais é uma decorrência disso, é uma consequência disso. Você está entendendo isso? Amém. Eu espero que o Espírito Santo de Deus fale ao teu coração. Vamos orar? Aleluia. Glórias a Deus. Abre os seus lábios, peça para que Deus fale ao teu coração, para que Deus aí ilumine os teus olhos espirituais, a tua mente, que é a mente de Cristo, para que possamos compreender coisas espirituais com coisas espirituais. Glórias a Deus. Senhor Jesus, eu quero mais uma vez te agradecer, Senhor, por esta noite bendita, ó Pai, porque eu sei, Senhor, que ao final da exposição desta palavra, nós aqui como igreja, Senhor, nós vamos nos unir como um grande exército de oração, Senhor, e vamos colocar, ó Pai, áreas, vamos colocar assuntos, vamos colocar vidas, ó Pai, nas tuas mãos, Senhor, através do poder da oração. Essa grande arma que o Senhor colocou, Senhor, nas nossas vidas, Senhor, que os nossos lábios, ó Pai, possam declarar, Senhor Jesus, aquilo que é agradável, Senhor, a Ti, Senhor, que o Senhor possa olhar para nós e ver verdadeiros adoradores, aqueles que Te adoram em espírito e em verdade. Que nós possamos, ó Pai, aqui ser instrumentos de Deus nesta noite, Senhor, ó Pai, para mais uma vez nos colocarmos nas brechas, Senhor Jesus, tamparmos, ó Pai, todas as brechas, para que nenhum mal, Senhor, chegue à vida, Senhor, da Tua igreja, das famílias da Tua igreja, das vidas que estão na Tua igreja, ó Pai, no nome de Jesus, ó Pai, que os nossos lábios, Senhor Jesus, possam declarar, Senhor, o bom tesouro, porque o nosso coração vai estar cheio do bom tesouro, Senhor. Nós podemos sacar do bom tesouro porque estamos cheios do bom tesouro. A palavra de Deus diz que o homem bom, do coração bom, tira o bom tesouro, Senhor. Cremos, ó Pai, cremos no poder da oração. A palavra de Deus diz que a oração, a súplica do justo tem poder. Declaramos o nome de Jesus, Senhor, que este assunto fará muito sentido, Senhor, aos nossos ouvidos espirituais. Fará muito sentido, Senhor, a nossa vida aqui. Ela começa de forma espiritual, Senhor, e terminará de forma espiritual, Senhor. Mas durante esse período, Senhor, temos uma vida para ser vivida. Temos um corpo para cuidar, Senhor, temos um coração para cuidar, temos uma mente para cuidar, temos necessidades, temos anseios, Senhor, que só podem ser cumpridos, Senhor, debaixo da sabedoria que vem dos altos céus. Ó Deus, oramos mais uma vez com fé, como igreja, Senhor, declarando, Senhor, que o Espírito Santo de Deus vai falar aos nossos corações. Em nome de Jesus. Se você concorda com isso, como igreja, diga amém. Amém. Glórias a Deus. Aleluia. Amém. Diz ali, amado. Então, mais uma vez, tema, volte ali. Já conheça, Letícia, por gentileza. Tema: o fundamento da nossa vida, ele é espiritual. Se você entender que o fundamento da sua vida é espiritual, tudo mais, amado, de fazer nesta terra, servir nesta terra, ser nesta terra, vai ficar muito mais fácil. Vai ficar muito mais fácil. Pense em qualquer assunto, muito mais fácil de entender, quando você compreende que o fundamento da nossa vida é espiritual. Amém. Continuando ali, o livro de Gênesis 1:28, diz assim: Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai, dominai. Mas você foi criado à imagem e semelhança de Deus, né? Para ser alguém que é uma pessoa que transborda. Sabia disso? Nós somos chamados para transbordar, para ser bênção nessa terra, né? E ele diz: olha, o que eu coloco sobre você, né,
É algo para você sujeitar todas as coisas, para você dominar. Diz aí, dominar sobre os peixes, sobre as aves do céu, sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas elas que dão semente, se acham a superfície de toda a terra, e todas as árvores que há fruto, que dê semente. Isso vos será para mantimento. Além de sermos criados à imagem e semelhança de Deus, temos a autoridade de Deus nessa terra. Essa autoridade é para fazermos um monte de coisas, mas esse monte de coisas tem que redundar em honras e glórias para Deus. E Deus diz que ainda há provisão, garantia de provisão para as nossas vidas. Amém? Então, nós estamos vendo aqui o que, né? Por que o Espírito Santo de Deus me inspirou a colocar essa passagem? Para que você entenda, amado, que a nossa verdadeira identidade ela é espiritual. Então, eu sei que tem pessoas, às vezes, que estão cheias de lentes, né, de preconceitos. Eu sei porque nós estamos aqui há 16 anos, né, à frente de um ministério, e ainda hoje, né, eu passo um gel para disfarçar, mas os cabelos estão mais brancos que antigamente. Mas eu muitas vezes ouvi quem que são esses meninos que estão aí à frente, né? Quem que é essa menina e esse rapaz aí, esse menino aí de olho puxado aí? Mas quem são esses? Não, tem que ser uma pessoa mais velha, de cabelo branco. Agora estou ficando de cabelo branco, dá mais um tempinho só, mais um pouquinho que eu vou chegar lá. Amado, você está olhando, né? Eu acredito aqui que você não faz esse olhar, né? Porque você me ama. Você está olhando da forma errada se estiver olhando dessa forma. Isso aqui é só uma capa. Quando eu olho para você, amado, isso é só uma capa, um templo que Deus falou, nesse templo aí, meu Deus, né? Vai morar o Espírito Santo de Deus. E esta é a nossa verdadeira identidade espiritual. Sei que alguns não tiraram fotos com os vossos bispos, e quando decidiram se ligar a outro ministério, publicaram várias fotos abraçados com pastores. E aí eu falei, eu acho que era alguma coisa contra a gente. Como diz o nosso apóstolo, as minhas rugas de preocupação, fiquei tão preocupado. Amado, entender essas coisas nos dá uma tranquilidade. Dá uma tranquilidade, porque a gente começa a entender quem nós somos de verdade, amado. Né? Nós pregamos no culto passado sobre vaidade. Salomão disse, olha, tudo é vaidade, tudo é vaidade. Nossa verdadeira identidade é espiritual. Meu filho, eu falo isso aqui, né? Mateus não está aqui hoje, mas os nossos jovens têm essa fase de identidade. Se vocês colocarem essa chave na mente, ninguém mais vai oprimir, né? Porque existem esses momentos dos jovens aí, né? Ou afrontar vocês, porque vocês vão saber que nós somos a imagem e semelhança de Deus. Amém. Seres espirituais aqui, que o Senhor colocou um corpo, como esse aqui, né? O pastor Daniel foi esse daí, com barba, cabelo preto, foi esse aí, que Deus falou, esse aqui, vou colocar ali, meu espírito vai estar morando aí dentro, tá? Mas a nossa identidade é espiritual. Por isso que nós não podemos nos olhar na carne, né? Por isso nós não podemos nos olhar na carne. Diz assim Deuteronômio 28:13: o Senhor te porá por cabeça e não cauda, só estarás em cima e não embaixo, não de baixo. Aí tem uma condição, porque se nós somos seres espirituais, Marcelo, há uma condição para nós. Tem condições que valem para nós, agora que não valem para este mundo. Deus não quer nada com os perdidos deste mundo, né? Seus filhos vão ser alcançados pela palavra. Aí diz, olha, se obedeceres aos mandamentos do Senhor, teu Deus, que hoje te ordeno para guardar e cumprir. Próximo, depois ele diz. Então, meu irmão, nós temos uma palavra profética para as nossas vidas. E a palavra profética para esse ano é: somos uma geração de conquistadores. Eu quero te dizer mais uma vez, isso o Marcos vai falar, eu vou falar mais uma vez. Amado, não deixe esse projeto em branco. Preencher esse projeto aqui, colocar debaixo do coração esse projeto, colocar aqui sonhos, objetivos, amado. Ou, se isso não está claro para você, orar para que Deus esclareça. Faz parte deste ministério, faz parte deste apostolado. Você está debaixo do apostolado de um ministério que tem um perfil. Amém. E este ministério nos orienta, e eu sou obediente.
gostaria muito que você, como você é filho de Deus, também tem que ser obediente, que você entendesse que isso aqui não é um papel, não é algo que a gente escreve, que fica lá, né? Não é, amado. Isso aqui é algo muito sério que Deus quer que esta igreja, este ministério, né, as igrejas que estão debaixo desse apostolado vivam. E quando você entende, amado, que a sua vida é espiritual, você aceita essas coisas com mais tranquilidade. Então, dentro da palavra profética, nós recebemos uma visão, né, do nosso apóstolo Miguel Ângelo, de estarmos subindo um alto monte, quer dizer uma conquista, quer dizer um sonho, quer dizer um objetivo. Lá neste alto, cravarmos uma bandeira, quer dizer, né, Jeová em si, o Senhor é a nossa bandeira, o Senhor é a nossa segurança, o Senhor é a segurança da nossa conquista. Esta é a palavra profética que veio para nós, e você tem que, amado, colocar isso na sua mente espiritual aí, ao encontro, né, dos seus sonhos, dos objetivos, dos planos que Deus vai ter nele, no Senhor, o sim e o amém. E o Senhor também nos deu uma outra visão, né, nessa palavra profética, de estarmos com uma espada flamejante, né, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus, amada, é poderosa para combater todos os dardos inflamados, todas as setas, todas as situações contrárias que, porventura, tentem tirar você e eu do foco do Senhor. Então, o que eu queria dizer hoje sobre o fato de que o fundamento das nossas vidas é espiritual, né? Nós somos seres espirituais. E como age, né, um homem, uma mulher, uma igreja que entende isso? Primeira coisa, amado, importante, né, para você viver as promessas de Deus este ano, é que o homem, a mulher, a família espiritual cuida de si mesmo e da doutrina. Cuida de si mesmo e da doutrina. Nós falamos aqui sobre saúde, né? Falamos aqui sobre emoções. Você tem bastante direção, orientação para você cuidar de você, né? Cuidar da sua vida espiritual, principalmente, que é o tema de hoje, né? E cuidar da doutrina. Você sabia que nós temos uma doutrina? Amém. Nós temos uma doutrina, amado. A graça de Deus é uma doutrina que não tem nada a ver com outras doutrinas que são pregadas em outros ministérios, que nós respeitamos também. Mas a doutrina da graça de Deus, da igreja evangélica que Cristo vive, não tem nada a ver, amado, com a Assembleia, não tem nada a ver com menonita, com metodista, com quadrangular, com batista. Amamos todos esses nossos irmãos, porque lá no céu, até onde me consta, né, Milton, não vai ter placa. Amém. Não, chegou a carreata da Cristo Vivo, para a direita aqui, ó. Assembleia, fila D9. D9, fila D. Não é estacionamento, não vai ter, amado, isso aqui não tem placa lá no céu. Mas aqui nós temos um chamado a viver uma palavra que tem uma doutrina. E você, amado, precisa conhecer essa doutrina. Precisa ter muito conforto em relação à doutrina que está no seu ministério. Eu não ficaria em nenhum lugar que eu não concordasse com a doutrina dessa igreja. E a doutrina da graça de Deus, vou falar uma coisa, amada, é tão maravilhosa. A graça de Deus, eu defendo com unhas e dentes, porque a revelação que tem nas 14 epístolas escritas pelo apóstolo Paulo, elas são tão tranquilas, elas são tão leves, elas são tão maravilhosas, amado. Mas eu quero te dizer, o homem espiritual, a mulher espiritual cuida dela, de si, né? De si, como filho de Deus, e cuida da doutrina. Nós temos uma doutrina, amado. Olha o que diz aqui o 1 Timóteo 4,16. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nesses deveres, porque fazendo assim salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Eu recebo essa palavra, amado. Amém. Você, amado, sendo uma pessoa dirigida por Deus para falar, para compartilhar desta doutrina que é da graça de Deus. Que diz, olha, que se nós cuidamos dessa doutrina da palavra, nós vamos nos salvar, né? Assim, nos salvar aqui não é da salvação em si, porque essa já está garantida por Cristo Jesus, mas é uma vida por cabeça nessa terra, e a outros. Essa palavra vai alcançar a outros. Eu recebo isso. Mas diz assim, né? Tem que cuidar de ti mesmo e da doutrina. Então, nós temos uma doutrina aqui nessa igreja.
As 14 epístolas escritas pelo apóstolo Paulo é o fundamento da graça de Deus. E quando você entende os fundamentos da graça de Deus, você vai entender toda a Bíblia. Nós não descartamos nenhuma página, amado, nenhum ponto da Bíblia Sagrada. Só que nós conseguimos entender isso com discernimento, com entendimento que poucos conhecem. Eu quero te dizer aqui algumas coisas que para nós pode ser obviedades, mas aí afora complicado. Diz assim, Gálatas 1,6. Olha, o apóstolo Paulo admira que estáis passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Não sei quais aqui, aqueles que estão fazendo a Universidade da Graça de Deus, quero te dizer, amado, faça a Universidade da Graça de Deus. Como eu tenho aprendido muito com o nosso apóstolo. Porque às vezes, o Evangelho, Marcos, amados, são livros sinóticos. A expressão é sinóticos ou sinópticos, que são livros históricos. Não ali é um relato, repetidos, mas não uma revelação, como nós vemos aqui também, A Bíblia toda é uma Bíblia de revelação, mas nas 14 epístolas escritas pelo apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo dá aqui um conselho, ele falou: cuidado. Diz assim, aí ele pega mais firme ainda: mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos prega o evangelho que vai além do que vos tenho pregado. Qual é o evangelho que o apóstolo Paulo estava pregando? O evangelho da graça de Deus. Este é o evangelho das boas novas. Olha, se alguém pregar algo que vai além disso, seja anátema, seja maldito. E diz assim: assim como dissemos, e agora repito, se alguém vos prega o evangelho que vai além daquele que recebeste, seja anátema. Então, olha a seriedade, de você entender, amado, porque eu estou falando aqui que, como fundamento da nossa vida espiritual, nós somos seres espirituais e nós temos que cuidar de nós e cuidar da doutrina. E há uma doutrina, que não é patente desse ministério, mas é revelação que esse ministério teve, que é a graça de Deus. Diz assim, 1 de Coríntios, então vamos entrar um pouquinho, volta só porque eu disse. Vamos entrar um pouquinho no que é isso que o apóstolo Paulo começa a direcionar, para você entender, amado, que você tem uma doutrina, que o ministério tem um jeito, tem uma pregação, tem uma linha, está ali muito sólida. Eu tenho essa segurança que o que nós aprendemos do nosso apóstolo, aprendemos nesse ministério, é muito sólido. E aí a gente descortina, irmã Sandra do Milton, muita coisa que a gente vê aí fora, que os crentes ficam se batendo aí, arrancando o cabelo, e não entendem. 1 de Coríntios 1,17: tremam os céus, porque não me enviou Cristo a batizar. O quê? Não. Batismo nas águas é um rudimento. Pode buscar lá na Bíblia. Na tua Bíblia vai estar igual a minha aqui. O quê? O apóstolo Paulo? Não. O apóstolo Paulo disse: olha, Cristo me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho, e não com sabedoria de palavra, para que não se anule a cruz de Cristo. Tem pessoas agarradas ao batismo nas águas. O batismo nas águas não salva ninguém, meu irmão. Não salva, não salvará, nunca salvou. O que salvou foi o sangue de Jesus naquela cruz, o sacrifício perfeito. Então o teu ministério tem um entendimento de que o batismo nas águas é um rudimento, é uma cerimônia. Vou te falar para você, amado, olha aqui, olhando nos olhos, bonito você ver o batismo, a pessoa ali se emocionando. Vou falar que não vou desconjurar aqui, mas não faz parte da nossa doutrina. Não faz parte da nossa doutrina, presbítero Beto. Nós nunca colocaremos um batistério aqui. Nunca. Amém. Jamais. Glórias a Deus. Mas agora encher a igreja. Jamais. Nunca. Não faz parte da doutrina que este ministério entende e prega. Porque o que eu estou falando aqui é com revelação da palavra. Não é porque eu tenho alguma coisa que eu passo nas águas. Te digo que com o coração aberto. É bonito, se aquela cerimônia era bonita.
pessoas se emocionando ali, né? Elas estão todas ali imbuídas, amado, no melhor sentimento do mundo. A Bíblia diz: tem zelo, mas não tem conhecimento. Tem zelo, mas não tem conhecimento. E aqui você recebe conhecimento, amado. Quando você recebe conhecimento, isso aqui te liberta de um monte de coisa. Que quando as pessoas vêm da lei, né, ou estiveram muito tempo na lei, elas às vezes vêm impregnadas dessas coisas. E ao chegar aqui, a gente tem que retirar essas coisas que não fazem parte da doutrina da graça de Deus. A igreja está entendendo até aqui, fala amém. Amém. Glória a Deus. Outro aqui, Colossenses 2:8. Cuidado que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas. Olha o detalhe aqui, ó. Conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Amado, com todo respeito, com todo amor que eu tenho pela sua vida, muita coisa que nós vemos hoje nas igrejas aí afora são rudimentos. São tradições. São coisas que se impregnaram dentro da igreja evangélica, dessa terra, e foram sendo praticadas. Tem que irmão vai para o batismo, porque tem que batizar. Por que sobe no monte? Porque tem que subir. Por que tem que fazer corrente de sexta-feira 13? Porque tem que fazer. Por que tem um poço de Jacó? Não, porque tem que ter. A pessoa nem sabe o que é, nem sabe, tem noção, não tem conhecimento, amado. Está ali, sabe o que? Agarrada a rudimentos, a tradições de homens. E muitos, amados, com perdão da palavra, estão aí com a mente cauterizada. Não vou citar aqui especificamente o ministério, nem, mas nós passamos aqui toda hora aqui perto, aqui tem lá uma cruz gigante com um véu lá, falando um tal de profeta, não sei das quantas. Está lá, e o povo está indo lá. Já conhece a carne? Está indo lá, carreado para ir lá, porque não tem conhecimento. E o meu povo tem sido destruído porque lhe falta conhecimento. Então esse ministério tem uma doutrina, mano. João 10:25. Respondeu Jesus: já vos disse, não credes, as obras que eu faço em nome de meu Pai testificam a meu respeito. Mas vós não credes, porque não sois as minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Este ministério, então, crê no batismo do Espírito Santo de Deus. Quando você confessou Jesus, naquela hora ali, amado, aquela hora, mas eu estava lá no batismo das águas, amei, foi uma coincidência, amado. Mas foi nessa hora que você disse: Jesus Cristo, tu és meu Senhor, meu único e suficiente Salvador. Nessa hora, amado, você foi selado com o Espírito da promessa. Houve o batismo do Espírito Santo de Deus. Eu não falei em língua, amado, é um dom. Uns falam, outros não, e não tem nada de errado com isso. Quer ver os irmãos dizem: tem que falar em língua, foi batizado no Espírito. Pelo amor de Deus, Senhor. E o nosso ministério também crê em outra coisa, mas que faz parte dessa doutrina. E para alguns é difícil. Eu conheço um monte de amigos evangélicos. Nós cremos que há duas sementes sobre essa terra. Não cabe a mim, você saber quem é quem. Eu não posso acusar ninguém, amado. Não sei quem é. Eu só sei que a boa semente dá fruto. A ovelha está no aprisco. Os filhos de Deus ouvem a voz de Deus. Deus os conhece. Elas conhecem quem é Deus. Mas está na doutrina desse ministério. Há duas sementes nessa terra. Há duas sementes: filhos da salvação e os filhos da perdição. Quem é quem, amado? Não me cabe conjecturar a respeito disso, julgar, acusar. Cabe. Eu sei que o Filho de Deus vai querer ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus vai chegar ao coração dele. Pode ser até que demore, porque no meu coração demorou. Demorou quase 30 anos para chegar no meu coração. Eu não era um cabrito, eu não era um lobo, eu nunca fui um lobo. Eu nasci ovelha, assim como você, amado. Estamos espirituais, criados desde antes da fundação do mundo, e houve um dia que a palavra, chegou na minha vida. Chegou na sua vida. Chegou por quê? Porque você sempre foi filho de Deus. Amém. Diga assim: eu sempre fui filho de Deus. Filho de Deus. Olha para quem está do teu lado ali, filho de Deus, filho de Deus. Esse entendimento é importante, amado. Sabe essas coisas que eu estou te dizendo aqui, amado? Traz paz no nosso coração.
traz paz no nosso coração. João 10:25, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. É doutrina desse ministério, sim, salvação eterna. Mas o que? Salvação eterna, mano. Brigou com a sogra, mas você vai se ver, você com Deus, e vai pedir perdão para sua sogra. O que você fez de errado, você vai colher, que quando plantar ele vai colher. Se é filho, Deus vai corrigir, vai disciplinar e vai até açoitar. E se continuar no erro, até açoita com morte prematura. Mas é filho. Amém. Sempre foi filho, sempre vai ser filho, sempre vai ser salvo para sempre. Sim, faz parte da doutrina deste ministério. Glória a Deus. Deste ministério. E nós não vamos abrir mão disso, amado. Nós não vamos abrir mão disso. Aquilo que meu Pai me deu maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Mas em alguns lugares isso vai para o inferno, sim. Então, eu fico com a Bíblia, amado. E aqui há uma outra revelação que faz parte da doutrina desse ministério. Eu e o Pai somos um. Não tem lá o Pai, não está o Filho do lado, não está a pomba do outro lado, não. Eu e o Pai somos um. Jesus Cristo é Deus, Deus é o Espírito Santo é Deus, Ele é Jesus Cristo. Um. Aleluia. Está na doutrina deste ministério. Aleluia. Então quando você entende isso, amado, mas dá uma. Olha, eu estou aqui pegando fogo, porque isso aqui dá uma liberdade, amado. Isso aqui dá uma segurança. Ninguém nos engana, amado. Ninguém nos engana nessa terra. Glória a Deus. Eu ligo uma rádio, vejo uma televisão passar na frente, ninguém me engana. Porque a doutrina que nós temos nesse ministério é libertadora. Eu suscitei algumas, hein? Podemos passar a noite inteira aqui dizendo o que diz cada uma das 14 epístolas escritas pelo apóstolo Paulo. Nós temos um livrinho lá que é um resumo muito sintético que o nosso apóstolo fez, Doutrinas da Graça de Deus. Eu recomendo que todos esses ministérios leiam. Abram a Bíblia, mergulhem naquilo, testifiquem, olhem, vai no hebraico, no alemão, no turco, no holandês, no chinês, e você vai ver que bênção que é, amado. Que bênção que é ter os olhos iluminados. Então, o fundamento da nossa vida é espiritual. E nós, como seres espirituais, nós temos que cuidar de nós e cuidar da doutrina. Que doutrina? A doutrina da graça de Deus, que não é patente do apóstolo Miguel Ângelo. Sempre esteve aqui na Bíblia Sagrada, não. Assim como Calvino lá teve a revelação: eis que o justo viverá pela fé. Pum! Aquilo ali queimou nos olhos do Calvino. Ele falou o quê? Arrancou a batida, ele falou o quê? E criou a reforma protestante. Nosso apóstolo, mais uma pessoa que Deus levantou nessa terra para nos apresentar uma verdade maravilhosa, que são as verdades da genuína palavra da graça de Deus. A igreja está me acompanhando aqui, diga amém. Amém. Outra coisa, outro ponto importante. Então, vida espiritual, né? Tem que cuidar de mim. Cuida mais de você. Cuida de você, amado. Cuida de você. Você só tem esta vida para cuidar de você. Mas cuida da doutrina, da palavra que você é alimentado. Cuida dessa palavra, cresce dessa palavra. Outra coisa importante para nós, homens, mulheres, famílias, é que nós temos que ser, amado, um bom testemunho nessa terra. Bom testemunho nessa terra, amado. Senão, o presbítero Beto, desculpa, senão a nossa vida espiritual não tem sentido. Eu não estou falando de perfeição, amado, porque se eu não cuidar da minha carne, ela vai me fazer tropeçar, amado. E eu tenho uma carne como a sua, mas eu sei que há em mim o que há em você, o Espírito Santo de Deus. Amém. Então, tem que ter um bom testemunho. As pessoas têm que olhar e dizer: aquela pessoa é honesta, aquela pessoa é boa, aquela pessoa é amável, aquela pessoa é confiável, aquela pessoa tem caráter, tem honra. Isso fala muito no meu coração, sabe, amado? Deus é fiel. Tem muita gente brincando de crente nessa terra. A vergonha dizer que é crente. Nos seus trabalhos
desculpe a expressão, verdadeiros picaretas, bandidos alguns, desculpa pastor Daniel, até usar essas expressões no altar, bandidos, tem pessoas que, olha, sujam o nome de Cristo, e você não entendeu, amado, que nós somos seres espirituais, nós somos filhos de Deus, e uma das coisas, se a gente quer cuidar da nossa vida espiritual, Letícia, a gente tem que ser bom testemunho, e eu não estou falando de perfeito, porque a gente erra, porque a gente cuida da nossa cara, a gente resbala, como diz o gaúcho, mas a gente tem que lembrar, eu tenho que ser um bom testemunho. Quando você for tomar alguma decisão, for falar alguma coisa, traz essa palavra na sua mente espiritual, eu tenho que ser um bom testemunho. Isso que eu vou fazer, mas porque ninguém está vendo, mas Jesus está vendo, amado. Jesus está ouvindo. Jesus, mas eu não falei nem disso, mas Jesus está lá no coração, Ele sabe, está lá dentro do coração, amado. Então Ele sabe. Eu tenho que ser um bom testemunho, amado. Tem que ser. 1 de Pedro 3,10 diz assim: pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolorosamente. Vocês querem saber o que é um bom testemunho, amado? Veja o que as pessoas falam no dia a dia. Veja o que as pessoas falam no dia a dia. Preste atenção no que as pessoas falam. Em oculto, em secreto, nos cantos. Testemunha, mano. A nossa boca tem que ser uma fonte a jorrar de águas vivas. A Bíblia diz que não pode da mesma fonte jorrar água doce e outra amarga. Não pode, Marcelo. Eu sei, mas que isso aí é um grande desafio. Controlar a nossa boca, nossa atitude, nos vigiarmos. Mas, amado, nós não temos escolha. Amém. Diácono, não temos escolha. Mas não temos escolha. Não temos escolha. Se a gente quer, amado, representar, sermos embaixadores de Cristo nessa terra, a gente tem que ser um bom testemunho. E uma das coisas que eu e você podemos fazer, amado, cuidar da nossa boca. Se eu olho aqui, ó. Tem uns que tem maior que o outro, né? Tem uns que tem um linguão, amado. Tem que cuidar, amado. A Bíblia diz que é brasa, coloca fogo, coloca tudo a perder. Mateus 16, 23, mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda de Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas as coisas de Deus, e sim das dos homens. Quando o Senhor repreendeu a Pedro, ele estava falando o seguinte: olha, o que você está falando é coisa do mundo, mundana. Não são coisas espirituais, não são coisas de Deus. Ele repreendeu, né? De forma firme, mas repreendeu Pedro. Amado, uma coisa que eu queria muito que você pensasse: nós não podemos, amado, ser pedra de tropeço para ninguém. Eu não posso ser pedra de tropeço para você. Você não pode ser pedra de tropeço para mim. Não podemos, amado. Nós temos um bom testemunho para dar nessa terra. E como eu posso dar um bom testemunho se eu sou pedra de tropeço para o meu irmão? Sou pedra de tropeço para o meu irmão. Olha que pedra de tropeço. É isso que você está ouvindo. É pedra que você bate e tropeça, cai, se esborracha no chão. Não podemos, amado. Você foi chamado a dar um bom testemunho. Diga assim: um bom testemunho. Um bom testemunho. Eu gosto muito dessa passagem de Marcos 9:42, porque ela fala de forma muito simples, mas profunda sobre esse assunto do testemunho. E Deus é tão firme, mano, nessa palavra aqui, olha. Vou até tomar um gole d'água. Leia a palavra, mano. Leia a palavra. Reflita. Quem fizer tropeçar a um desses pequeninos crentes, é criança. Aqui, às vezes, amado, nós estamos em vários estágios de maturidade espiritual. Vários estágios. E quando uma pessoa acaba de entrar na igreja, muitas vezes recém-convertido, né? Quem se lembra de quando a gente era, como diz a palavra, neófitos, né? A gente era pequeninos crentes, crianças na fé. Amado, e esse é um período onde a pessoa às vezes está frágil.
E se eu não tenho um bom testemunho para dar, presbítero Beto, eu vou colocar às vezes essa vida a perder. E o Senhor é tão firme, Ele disse: olha, melhor lhe fora que se pendurasse ao pescoço uma grande pedra, sabe? Pedra de moinho, ó, e lança no mar. Ele falou: olha, dê um bom testemunho, amado. Você não pode ser pedra de tropeço para ninguém, e principalmente para os novos na fé, pessoas que estão aí chegando, conhecendo o Evangelho, e às vezes vão se escandalizar em ver em mim ou em você um testemunho que não condiz, de um falar, de uma atitude, de um comportamento. Deus diz assim: olha, melhor pintar uma pedra no pescoço, você fazer isso, pintar uma pedra no pescoço, pula no rio. Melhor. Duras palavras, né? Duras, mas importantes, amado, para nós que somos crentes. 2 Timóteo 1,4 diz assim, ó: lembrado das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria, pela recordação que guarde tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lloyd e em tua mãe Eunice, e estou certo também em ti. Por esta razão te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e moderação. O apóstolo Paulo falou a Timóteo, né, dizendo assim: você, Timóteo, é um bom testemunho, meu filho. Você é um bom testemunho. Eu vejo esse testemunho que eu vi em você, eu também vi na tua mãe e vi na tua avó. O Senhor falou deste ano para nós, amados, sobre geração. Amém. Eu recebo, amado. Aleluia. A nossa geração sendo um bom testemunho nessa terra. Amém. Os nossos filhos, os filhos dos nossos filhos, os filhos dos filhos dos nossos filhos, amado. Glórias a Deus. Bom testemunho nessa terra. Que possamos nos alegrar, como o apóstolo Paulo estava se alegrando aqui, falando: Timóteo, olha, você é um crente de verdade. Olha, eu vejo a tua fé sem fingimento, eu vejo o teu testemunho, vi em você, vejo em você, vi na tua mãe, vi na tua avó. Olha, amado, que isso seja visto em nós. Então, estamos aqui entendendo, né, que a nossa vida espiritual, a nossa vida é espiritual, o fundamento da nossa vida é espiritual, que nós temos que cuidar de nós, cuidar da doutrina. Nós temos uma doutrina nesse ministério, amado. Você não pode ficar apartado dessa doutrina. Você tem que entender cada doutrina que este ministério defende, que são bíblicas, que são maravilhosas. Estou falando que nós, como crentes, né, que temos uma identidade espiritual, um fundamento espiritual, nós temos, amado, que cuidar, né, além de cuidar da doutrina, nós temos que dar um bom testemunho. Temos que ser um bom testemunho nessa terra. E o último ponto, antes de orarmos: o homem espiritual, a mulher espiritual, a família espiritual, ela age, ela fala e ela pensa como corpo de Cristo. Diga assim: corpo de Cristo. Corpo de Cristo nessa terra. Você sabia que nós somos um corpo de Cristo nessa terra? Somos um corpo de Cristo nessa terra. Corpo de Cristo. Não é que você nunca vai ver, amado, uma mão andando sozinha, igual aquele desenho lá do Família Adams, né? Não vai ver a mãozinha andando sozinha. Dá um pé lá em um canto sozinho, né? Uma perna, uma orelha para um outro canto. Um corpo. Traga isso à mente, amado. Nós somos um corpo. Eu faço parte da sua vida, você faz parte da minha, nós fazemos parte um do outro, nós somos um corpo que Deus estabeleceu aqui nessa terra. Você já viu um corpo se mordendo? Só uma pessoa fora do seu estado de sanidade mental, se ela tiver com problemas mentais, ela vai se mutilar, ela vai se machucar. Nem os animais, a ciência diz, né? Já contei a história da águia, essa história que arranca o bico, que não sei o que, isso não existe, mas desculpa, besteira motivacional. Nem os animais se mutilam, só se ele tiver um problema mental. Um problema mental, aí ele é capaz de fazer isso. Nem os animais se mutilam, muito mais os homens. Pô, mas por que você está falando isso? Amado, porque nós temos que nos amar.
Eu tenho que amar você, você tem que me amar. Olha para quem está do lado e diga isso. Eu tenho que amar você, você tem que me amar. Eu tenho que amar você, você tem que me amar. Presbítero Beto, você tem que me amar, presbítero Beto. Você tem, diaconisa bem, você tem que me amar. E eu tenho que te amar. Nós somos um corpo. Se você entender isso, amado, eu falo aqui de coisas espirituais, somos um corpo. Aí diz assim, né? Filipenses 4:8, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, que é puro, que é amável, que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Amém. Essa posição, amado, da igreja que é um corpo, verdadeiro corpo. E eu queria explorar aqui nesses minutos finais, aquilo que está na carta de 1 de Coríntios 12, né, 13, até o versículo 23, que o apóstolo Paulo, ele é tão cuidadoso com essa explicação, que eu acho que quando uma pessoa que é de uma igreja entende isso, mas quando a gente está numa igreja e entendemos isso, a gente é capaz de superar um monte de coisas, porque a gente entende que nós somos um corpo. Pois em um só Espírito, todos nós somos batizados em um corpo, batismo do Espírito Santo de Deus, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nos foi dado de beber de um só Espírito. Próximo, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Então, posso falar assim, olha, nós somos um corpo, mas não é só você, meu irmão, que é o centro da terra. Há um monte de partes deste corpo. Ele não é um membro só. Eu não sou uma orelha, eu sou uma orelha sozinho, uma orelha. Não. Vários membros, várias partes de um corpo. E ele diz assim, olha, se disser o pé, porque não sou mão, ou não sou corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Olha, amado, não há nada que vai nos afastar do amor de Deus, amém? Amém. Mas nós aqui nesta terra, enquanto igreja, nós somos um corpo. A pessoa pode dizer, você faz parte do corpo de Cristo. Nós estamos ligados aqui por Cristo Jesus. Próximo, se o ouvido disser, porque eu não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixe de ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? E se todo ouvido, onde o olfato? Mas Deus dispôs os meios, diga glórias a Deus, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve. Então, precisa ter ajudadores na igreja, tem ovelhas que são membros comuns, tem pessoas que apoiam mais, tem uns que são diáconos, tem outros que são presbíteros, são pastores, são ajudadores, são bispos, são... Cada um, amado, foi colocado por Deus em uma posição que Deus mesmo determinou. Amém. Eu acredito muito nisso, amado. Eu tenho uma clareza nesse assunto, porque quem conhece a minha carreira, né, de servir a Cristo, sabe que eu nunca fiquei andando atrás de cargos. Eu nunca fiz o que eu já vi muitas vezes dentro de igreja, politicagem, pessoas correndo atrás dos outros, sabe? Aquela paparicação. Nós temos que nos amar, mas olha, eu tenho que te amar. Toda vez que eu te encontrar, eu tenho que te dar um abraço, dizer que eu te amo, eu tenho que te respeitar, você tem que me respeitar. As autoridades dentro da igreja, sim. E cada um, Renato, foi colocado numa posição que Deus determinou. Amém. Simples assim. Não tem melhor ou pior. Não tem mais ou menos. Não tem acima ou abaixo. Cada um de acolhida. Posição tem uma posição. Deus assim quis, amado. E entender isso é muito importante, né? Porque o que dá de confusão, amado, nos bastidores eclesiásticos por causa de cargo, às vezes, você não tem noção. Vocês não têm noção do que acontece às vezes. E não é só aqui não, né? Da igreja, tem oficiais, tem ministro, amado. Às vezes por causa de cargo,
a discussões, a reivindicações. Imagina, eu fico pensando, Senhor, olha, o Senhor é muito bom com a minha vida, com a minha família. De eu chegar e, nosso apóstolo, cadê o meu cargo pastoral? Que isso, meu irmão? Meu Deus, aonde que está com a cabeça uma pessoa que fala isso? E eu? E agora, onde eu fico? Você vai ficar onde você sempre esteve, amado. Um filho de Deus, e Deus vai te colocar onde Ele quer. É Deus que honra, amado. É Deus que exalta, assim como é Ele que derruba e Ele que humilha. Então, quando a gente entende, e você está entendendo, diga amém. Amém. Que a gente é um corpo, amado. Isso vai fazer muito sentido para muitas coisas. Que eu não vi um corpo, a canela, pum, pum. O que é isso? Não, minha perna direita agora quer dar um chute na minha perna esquerda. Agora ela está com. Já viu isso acontecer? Que doido faz isso? Então na igreja isso não pode ter. Não pode ter. Na sequência. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários, e os que nos parecem menos dignos do corpo, a esses damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Próximo. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários, e os que nos parecem menos dignos do corpo, a esses damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Mas está repetido. Então, vê o que a palavra de Deus está falando aqui, amados. Estou concluindo essa última parte aqui da pregação, daquilo que Deus me chamou para dizer nesta noite, falando de vida espiritual. Que nós somos um corpo. Que cada um de nós ali está cumprindo um papel, está cumprindo uma missão, cada um de nós ali está em propósito que foi colocado por Deus, tá? E entender isso, amado, vai fazer toda a diferença, porque aí nós vamos entender, Diaconisa, que a importância que a Diaconisa, por exemplo, tem no papel que ela está hoje, nos dons que existem na sua vida hoje, para servir essa igreja, para servir este ministério, que Deus não colocou no outro, né? No outro colocou outro talento.